dos ricos e dos pobres no céu. Há diferentes opiniões a respeito da recepção no céu. Alguns são da opinião que os pobres lá são recebidos e não os ricos. Alguns outros opinam que os ricos e os pobres são lá igualmente recebidos. E outros dizem que os ricos não podem ser recebidos, exceto se renunciarem às suas posses e se tornarem como pobres. Cada um confirma a sua opinião pela palavra. Mas os que estabelecem quanto ao céu uma diferença entre ricos e pobres não compreendem a palavra. A palavra em seu interior é espiritual e na letra é natural. Por isso, os que compreendem a palavra unicamente segundo o sentido literal e não segundo algum sentido espiritual, caem no erro quanto a muitas passagens, mormente quanto ao que se refere aos ricos e aos pobres. Por exemplo, que é tão difícil ao rico entrar no céu como a um camelo passar pelo fundo de uma agulha, e que é fácil aos pobres entrar lá porque são pobres, pela razão que se diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3, Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas aqueles que conhecem alguma coisa do sentido espiritual da palavra pensam de outro modo. Eles sabem que o céu é para todos os que vivem uma vida de fé e de amor, sejam eles ricos ou pobres. Mas quais são os que se entendem na palavra pelos ricos e os que se entendem pelos pobres é o que se dirá no que vai seguir. Segundo as numerosas conversações que tive com os anjos e a vida que passei com eles, foi-me dado saber com certeza que os ricos entram no céu tão facilmente como os pobres, e que o homem não é excluído do céu porque está na abundância, nem recebido no céu porque está na indigência. Lá há ricos como pobres, e muitos ricos lá estão em uma glória e em uma felicidade maiores do que as dos pobres. Em primeiro lugar, é bom que se diga que o homem pode adquirir riquezas e aumentar a sua opulência tanto quanto lhe é dada a ocasião de o fazer, contanto que não seja por velhacaria nem por maus meios. Pode comer e beber refinadamente, contanto que não faça consistir nisto a sua vida. Pode alojar-se com magnificência, segundo a sua condição. Pode, como os outros, conversar com outros, frequentar lugares de divertimento, confabular a respeito de coisas do mundo. Não é necessário que ele ande devotadamente, com o rosto triste, choroso e cabisbaixo, mas pode ser alegre e prazenteiro. Não é também necessário que ele dê o que tem aos pobres, senão na proporção que a afeição o levar. Em uma palavra, ele pode viver na forma externa inteiramente como um homem mundano, e isso não impede de forma alguma que o homem venha ao céu, contanto que interiormente em si mesmo ele pense a respeito de Deus como convém e proceda para com o próximo com sinceridade e justiça. Porque o homem é tal quais são sua afeição e seu pensamento, ou seu amor e sua fé. Tudo o que ele faz nos externos tira daí sua vida, porque agir é querer e falar é pensar, pois que ele age segundo sua vontade e fala segundo seu pensamento. Quando, pois, se diz na palavra que o homem será julgado segundo seus atos e será retribuído segundo suas obras, se entende que o será segundo seu pensamento e sua afeição, dos quais resultam os atos ou o que há nos atos,
pois estes nada são sem o pensamento e sem a afeição, e são tais quais são o pensamento e a afeição. Daí é evidente que o externo do homem nada faz, mas o que faz tudo é seu interno pelo qual age o externo. Seja isto ilustrado por este exemplo. Aquele que age com sinceridade e a ninguém engana, pela única razão que teme as leis, a perda de sua reputação e, por conseguinte, a da honra ou do lucro, e que, se esse temor não fosse para ele um freio, enganaria tanto quanto pudesse. Seu pensamento e sua vontade são a fraude, e contudo seus atos, na forma externa, parecem sinceros. Este, sendo interiormente insincero e enganador, tem em si o inferno. Ao contrário, aquele que age com sinceridade e a ninguém engana, pela razão que enganar é agir contra Deus e contra o próximo, ele não desejaria enganar alguém mesmo quando pudesse. Seu pensamento e sua vontade são a sua consciência. Este tem em si o céu. Os atos de um e de outro parecem semelhantes na forma externa, mas na forma interna são inteiramente dessemelhantes. Como o homem na forma externa pode viver como um outro, pode tornar-se rico, dar banquetes, morar e vestir-se esplendidamente, segundo a sua condição e função, gozar das diversões e alegrias e ocupar-se de coisas mundanas em vista de seus empregos e negócios e em vista da vida do espírito e do corpo, contanto que interiormente reconheça o divino e seja benévolo para com o próximo, assim é evidente que não é tão difícil como muitos creem andar no caminho do céu. A dificuldade única é poder resistir ao amor de si e ao amor do mundo e impedir que eles predominem, porque daí procedem todos os males. Que não seja tão difícil como se crê andar no caminho do céu é o que se entendem por estas palavras do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo leve. Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Se o jugo do Senhor é suave e seu fardo é leve, é porque, quanto mais o homem resiste aos males que derivam do amor de si e do amor do mundo, mais ele é guiado pelo Senhor e não por si próprio. E depois o Senhor resiste aos males no homem e os afasta. Confabulei depois de sua morte com alguns espíritos que, enquanto viveram no mundo, tinham renunciado ao mundo e se entregaram a uma vida quase solitária para se ocuparem de meditações piedosas, desprendendo seus pensamentos das coisas mundanas, crendo entrar assim no caminho do céu. Mas esses, na outra vida, são de um caráter triste. Desprezam os que não lhes assemelham, indignam-se porque não se lhes dispensam as felicidades de preferência aos outros, pensando ter merecido. Eles não se importam com os outros e se desviam dos deveres da caridade pelos quais existe a conjunção com o céu. Desejam o céu mais do que os outros, mas quando são elevados para lá, onde estão os anjos, eles introduzem ansiedades que perturbam as felicidades dos anjos. Por isso, são deles separados. E quando foram separados, eles se dirigem para os lugares desertos, onde passam uma vida semelhante à que passavam no mundo. O homem só pode ser formado para o céu
por meio do mundo. Aí estão os últimos efeitos em que deve terminar a afeição de cada um. E se a afeição não se produz por fora ou não se manifesta em atos, o que se dá na sociedade de muitos, ela é abafada de modo que, afinal, o homem não considera mais o próximo, mas considera somente a si próprio. Tudo isso mostra que o que leva ao céu é a vida da caridade para com o próximo, a qual consiste em ser justo e equitativo em toda obra e em toda função, e não uma vida de piedade sem essa vida de caridade. Assim, os exercícios da caridade e, por conseguinte, os incrementos da vida de caridade podem ser tanto mais numerosos quanto o homem estiver nos negócios, e tanto menos numerosos quanto mais deles ele se afastar. Falarei agora desse assunto por experiência. Muitos dos que no mundo se entregaram aos negócios e ao comércio e por eles se tornaram ricos estão no céu. Mas os que alcançaram honras e riquezas por meio de funções existem lá em menor número. E a razão é que estes, pelas vantagens e honras que lhes foram dadas por dispensações do justo e do reto, e assim de lucros e honras, foram levados a amar a si próprios e a amar ao mundo, e por este modo desviaram do céu seus pensamentos e suas afeições, e os voltaram para si próprios, porque quanto mais o homem se ama e ama ao mundo, e considera em todas as coisas a sua pessoa e o mundo, mais se separa do divino e se afasta do céu. A sorte dos ricos no céu é tal que eles estão, mais do que os outros, na opulência. Alguns dentre eles habitam em palácios em cujo interior tudo resplandece como o ouro e a prata. Eles têm em profusão todas as coisas que servem aos usos da vida. Contudo, eles põem o seu coração não absolutamente nessas coisas, mas nos próprios usos. Eles consideram esse uso na claridade e como na luz, e o ouro e a prata no escuro e como na sombra, relativamente. Isso se dá porque no mundo eles amaram os usos, e o ouro e a prata somente como meios servindo aos usos. Os próprios usos resplandecem assim no céu, o bem do uso como ouro e a verdade do uso como prata. Tais foram, pois, para eles os usos no mundo, tal é para eles a opulência, e tais são o seu prazer e a sua felicidade. Os bons usos consistem em prover a si e aos seus as coisas necessárias à vida, em querer a abundância em consideração à pátria e também ao próximo, ao qual o rico, mais do que o pobre, pode fazer bem de muitos modos, e porque assim ele pode afastar o seu espírito da vida ociosa, que é uma vida perniciosa, porque nessa vida o homem pensa mal segundo o mal que está implantado em si. Esses usos são bons enquanto tem em si o divino, isto é, na relação em que o homem tem em vista o divino e o céu e põe neles seu bem, e nas riquezas somente vê o bem que serve. Mas inteiramente oposta é a sorte dos ricos que não creram no divino e rejeitaram de seu espírito as coisas que pertencem ao céu e à igreja. Esses estão no inferno, onde só encontram imundícies, misérias e indigência. É nisto que se transformam as riquezas que o homem ama como fim, e não só as riquezas, mas também os próprios usos
que consistem ou em viver a seu modo, a se entregar às volúpias e em poder mais frequentemente e livremente entregar-se às devassidões, ou em se elevar acima dos outros que são desprezados. Como essas riquezas e esses usos nada têm em si de espiritual, mas tudo é neles terrestre, eles se tornam imundícies, porque o espiritual nas riquezas e nos usos das riquezas é como a alma no corpo, e como a luz do céu em um terreno úmido. E eles se putrefazem também como um corpo sem a alma, e como uma terra úmida privada da luz do céu. Tais são aqueles que as riquezas seduziram e desviaram do céu. Cada homem conserva depois da morte a sua afeição ou o seu amor dominante. Até na eternidade, este amor não é extirpado, pois o espírito do homem é absolutamente tal qual é o seu amor. E, o que é um arcano, o corpo de cada espírito e de cada anjo é a forma externa de seu amor, absolutamente correspondente à forma interna que é a de seu espírito e de sua mente, de onde resulta que os espíritos são conhecidos quais são pela face, pelos gestos e pela linguagem. E o homem também seria conhecido, do mesmo modo, quanto ao seu espírito enquanto ele vive no mundo, se não tivesse aprendido a simular pela face, o gesto e a linguagem sentimentos que não são os seus. Daí se pode ver que o homem permanece até a eternidade tal qual é sua afeição ou seu amor predominante. Foi-me concedido falar com alguns que viveram há 17 séculos e cuja vida é conhecida pelos escritos dessa época, e reconheci que o amor que então era o seu os dirige ainda. Assim, pode-se ver também que o amor das riquezas e dos usos tirados das riquezas permanece em cada um pela eternidade, e que é absolutamente tal qual foi adquirido no mundo. Com esta diferença, porém, que as riquezas nos que se serviram delas para bons usos são transformadas em coisas agradáveis segundo os usos, e que as riquezas nos que as utilizaram em maus usos são transformadas em imundícies, que então têm para eles também os mesmos deleites que, no mundo, as riquezas tiveram para maus usos. Se essas imundícies têm então para eles encantos, é porque as volúpias impuras e as devassidões, que foram os usos das riquezas, e também a avareza, que é o amor das riquezas sem o uso, correspondem a imundícies. As imundícies espirituais não são outra coisa. Os pobres não vão ao céu por causa de sua pobreza, mas por causa de sua vida. A vida de cada um o segue, seja ele rico ou pobre. Não há misericórdia peculiar para um mais do que para o outro. Quem viveu no bem é recebido, e quem no mal viveu é rejeitado. Além disso, a pobreza, do mesmo modo que a opulência, desvia e afasta o homem do céu. Entre os pobres há um grande número dos que não estão contentes com a sua sorte, que têm muita ambição e creem que as riquezas são bênçãos. Por isso, quando não as recebem, se irritam e pensam mal da providência divina. Eles têm até inveja dos bens dos outros. Além disso, enganam igualmente os outros quando a ocasião se apresenta, e vivem ainda igualmente em imundas voluptuosidades.
Mas não sucede o mesmo aos pobres que estão contentes com a sua sorte, que são cuidadosos e diligentes em sua obra, que preferem o trabalho à ociosidade e que procedem com sinceridade e fidelidade, e que ao mesmo tempo vivem vida cristã. Confabulei algumas vezes com espíritos que tinham sido da classe dos camponeses e da peble, e que, enquanto viviam no mundo, tinham crido em Deus e tinham agido com justiça e retidão em seus trabalhos. Esses, por estarem na afeição de saber a verdade, informavam-se do que era a caridade e do que era a fé, porque no mundo tinham ouvido falar muito da fé, enquanto na outra vida ouviam falar muito da caridade. Por isso, se lhes disse que a caridade é tudo que pertence à vida, e a fé tudo que pertence à doutrina, que assim a caridade consiste em querer e em fazer o justo e o reto em toda obra, e a fé em pensar justamente e retamente, que a fé e a caridade se unem como a doutrina e a vida segundo a doutrina, ou como o pensamento e a vontade, que a fé se torna caridade quando o que o homem pensa justa e retamente, ele também o quer e o faz, e que, desde que isso se dá, eles não são duas, mas uma só coisa. Eles compreenderam muito bem isso e ficaram muito contentes, dizendo que não tinham compreendido no mundo que crer fosse diferente de viver. Pelo que precede, pode-se ver que os ricos, bem como os pobres, vêm para o céu e tão facilmente uns com os outros. Se se crê que os pobres para lá vão facilmente e os ricos dificilmente, é porque a palavra não é compreendida nas passagens em que se fala dos ricos e dos pobres. Nelas, ricos significam, no sentido espiritual, os que têm em abundância os conhecimentos do bem e da verdade. Assim, os que estão na igreja onde há a palavra. E os pobres, os que não têm esses conhecimentos, e entretanto os desejam, assim como os que estão fora da igreja onde não há a palavra. Pelo rico, que estava vestido de púrpura e de fino linho, e que foi lançado no inferno, entende-se a nação judaica, que é chamada rica porque tinha a palavra, e por conseguinte os conhecimentos do bem e da verdade em abundância. Pelas vestimentas de púrpura são significados os conhecimentos do bem, e pelas vestimentas de fino linho os conhecimentos da verdade. Ao contrário, pelo pobre, que estava estendido perto do vestíbulo do rico e desejava fartar-se com as migalhas que de sua mesa caíam, e que foi pelos anjos levado ao céu, entendem-se as nações que não tinham os conhecimentos do bem e da verdade, e, contudo, os desejavam. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Pelos ricos que foram convidados ao grande festim e se desculparam, entende-se ainda a nação judaica, e pelos pobres introduzidos em lugar deles se entendem as nações que estavam fora da igreja. Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24. Vai-se dizer também quais são os que se entendem pelo rico e cujo respeito o Senhor diz: mais fácil é um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Nesta passagem, pelo rico, entendem-se as riquezas em um e outro sentido, tanto natural como o espiritual.
No sentido natural, os ricos que têm riquezas em abundância e põem nelas seu coração. No sentido espiritual, os que têm abundância de conhecimentos e ciências, porque são estas as riquezas espirituais, e que por elas querem se introduzir pela própria inteligência nas coisas que pertencem ao céu e à Igreja. E como isto é contra a ordem divina, se diz que é mais fácil a um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Neste sentido, o camelo significa, com efeito, o cognitivo, faculdade de conhecer, e o científico em geral, e o fundo de uma agulha significa a verdade espiritual. Hoje não se sabe que o camelo e o fundo de uma agulha têm essas significações, porque até agora não foi descoberta a ciência que ensina o que é significado no sentido espiritual pelas expressões que o sentido literal da palavra encerra. Pois em cada coisa da palavra há um sentido espiritual e também um sentido natural, porque a palavra foi escrita por meio de puras correspondências das coisas naturais com as coisas espirituais, para que houvesse conjunção do céu com o mundo, ou dos anjos com os homens, depois que a conjunção imediata cessou. Assim se vê quais são os que são especialmente entendidos nessa passagem pelo rico, que pelos ricos na palavra se entendem no sentido espiritual os que estão nos conhecimentos da verdade e do bem, e pelas riquezas os conhecimentos mesmos, que são também as riquezas espirituais, é o que é evidente por diferentes passagens. Ver Isaías capítulo 10, versículos 12, 13 e 14, capítulo 30, versículos 6 e 7, capítulo 45, versículo 3. Jeremias, capítulo 17, versículo 3, capítulo 48, versículo 7, capítulo 50, versículos 36 e 37, capítulo 51, versículo 13. Em Daniel, capítulo 5, versículos 2 a 4, Ezequiel, capítulo 26, versículos 7 e 12, capítulo 27, versículos de 1 a 36. Zacarias, capítulo 9, versículos 3 e 4. Salmos, capítulo 45, versículo 12. Oséias, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18. Lucas, capítulo 14, versículo 33 e outras. E que pelos pobres, no sentido espiritual, se entendem os que não têm os conhecimentos do bem e da verdade, e contudo os desejam. É o que se vê em Mateus capítulo 11, versículo 5, Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21, capítulo 14, versículo 21, Isaías capítulo 14, versículo 30, capítulo 29, versículo 19, capítulo 41, versículos 17 e 18. Sofônias, capítulo 3, versículos 12 e 13. Todas essas passagens foram explicadas segundo o sentido espiritual nos arcanos celestes. Ver número 10.227.